para completar atualizações sobre o América de Minas, de olho em um atacante do Corinthians. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bacana ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, super importante para que vocês não percam conteúdo nenhum. Corinthians ficou no 1 a 1 contra o Racing do Uruguai, Yuri Alberto abriu o placar, o time uruguaio chegou a empatar em 1 a 1, o gol foi anulado, pouco tempo depois saiu o gol, aí sim, do 1 a 1, marcado pelo Alanis, atuação muito fraca do Corinthians, que teve um baita tempo para se preparar, para se recuperar, especialmente depois da eliminação precoce no Campeonato Paulista, e o que o Corinthians mostrou ontem sob o comando de Antônio Oliveira não muda nada em relação ao que era praticado pelo Mano Menezes. O torcedor está revoltado com o desempenho do Corinthians, grupo que tem o Argentino Júnior como grande candidato e adversário do Corinthians. Seria importante fazer os 3 pontos fora de casa, algo que o Timão não conseguia. Bora falar agora sobre Depena. Rescisão do contrato com o Internacional já é oficial ou não? Nessa terça-feira o André Hernan contou que Internacional e Depena acertaram a rescisão do contrato. O vínculo se encerraria em dezembro. Ele tem treinado separado já há algum tempo. Pouco depois o Depena veio a público para dizer que não há rescisão do contrato e ele segue treinando de forma separada por decisão da comissão técnica da diretoria. De qualquer forma, com ou sem rescisão, o Depena está completamente fora dos planos. Meio atacante uruguaio de 32 anos de idade que já foi alvo de especulações no Santos, no Vasco, no Bahia e no Corinthians. Ele está completamente fora dos planos do Inter. Colorado topa abrir mão do jogador de graça. A ideia é não ter de pagar mais os 400 mil reais por mês de salário, custo relativamente baixo perto de outros jogadores do elenco do Inter. Jogador que nessa temporada marcou 1 gol em 5 jogos, o único gol dele foi justamente em sua partida de despedida na vitória por 1 a 0 contra o São José. Em pouco mais de 2 temporadas pelo Colorado, foram 102 partidas, 11 gols e 14 assistências. Depena caberia no seu time do coração? 400 mil por mês por um meio atacante, vale a pena? Tô para te dizer que eu o contrataria. Quero falar agora sobre o Grêmio com saídas e chegadas. A possível chegada deve acontecer na metade do ano, pelo menos é o que assegura o radialista Pedro Ernesto. Segundo ele, IR Mina tem negociações avançadas para virar reforço tricolor a partir de julho. Mina que quase virou reforço do Corinthians em janeiro. Cheguei a contar para vocês que o Timão tinha tudo acertado com um atleta. Na última hora, a esposa do Mina acabou colocando empecilhos, disse que não queria voltar para a América do Sul. Ele se acertou com o Cagliari, onde é titular absoluto nas últimas 7 partidas, todas como titular. Ele precisava voltar a jogar, vinha de uma sequência grande de lesões nos tempos de Fiorentina e também no futebol inglês. Resta saber o que poderia ter feito a esposa do Mina mudar de ideia para que 6 meses depois ele retornasse para o futebol brasileiro. Mina que passou com um enorme destaque no Palmeiras, a ponto de ser vendido para o Barcelona. Só para completar sobre o Grêmio, também de acordo com Pedro Ernesto, o Everton Galdino, atacante que vem perdendo espaço no tricolor gaúcho, estaria de saída para o futebol mexicano. Hora de falar sobre o América Mineiro, de olho na contratação do atacante Giovani, que pertence ao Corinthians. Uma das jovens promessas alvinegras, fez parte da seleção pré-olímpica que não conseguiu a classificação para os Jogos Olímpicos de Paris. Pois bem, o Giovani até marcou gol outro dia no amistoso contra o Londrina, ou a vitória por 3 a 0, 2 gols do Romero. O Giovani fechou a conta. Jogador que não conseguiu muito espaço com o Antônio Oliveira e tem contrato até a metade do ano que vem. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Marcos Salum, que é o homem forte do futebol do América. Ele admitiu que o América tem a intenção de fechar com o Giovani, mas ouviu do staff do atleta que a ideia inicial é fazer um acordo com clubes do exterior. A ideia do Giovani é se mudar para fora do país e não jogar a Série B. Existem tratativas, vamos ver como é que essa história avança. Bora falar agora sobre Júnior Santos. O atacante do Botafogo é dono do menor salário entre os jogadores mais importantes do meio para frente. E olha que o Júnior Santos tem sido absolutamente decisivo na temporada de 2024. O cara tem 16 jogos, 13 gols e 2 assistências. Ninguém tem jogado mais bola do que ele. Nos últimos 5 jogos foram incríveis 10 gols marcados. Pois bem, o Júnior Santos segue com o mesmo salário que ele recebia quando foi contratado. No último domingo completou-se 1 ano desde a chegada dele. O problema é que quando ele chega com papel de
bem longe de ser protagonista. E hoje o cara é o grande craque do time, é o nome do time, pelo menos nesse momento. E recebe muito menos do que o Tiquinho Soares, do que o Luiz Henrique, do que o Jefinho e do que o Savarinho. O Botafogo até cogitou, sinalizou a possibilidade de um reajuste salarial, mas essa discussão foi encerrada. E olha que o atleta já recebeu proposta oficial do Grêmio e sondagens do Palmeiras e do Corinthians. É bom que os dirigentes do Botafogo abram o olho e valorizem o atleta que tem dado enorme receita e resultado dentro de campo, para não correr o risco de vê-lo sair do clube para um outro rival. Olha só, eu avisei vocês aqui durante a intertemporada que o Antônio Oliveira não fez um teste sequer no time. Quem me acompanha sabe a verdade. Não estou falando porque empatou com o Racing genérico. Quem me acompanha sabe. Quem me acompanha sabe. Eu falei aqui para vocês que durante toda a intertemporada ele quase não testou o time titular nos treinamentos, fez os trabalhos táticos, fez, tá? Não é igual o Luxemburgo que não tinha trabalho tático. Fez trabalho tático, mas não testava os 11. E quando testou os 11, eu avisei, levanta o dedo aí quem lembra dessa informação minha. Eu avisei que ele não fez testes. Ele treinou toda a intertemporada com o time que venceu o São Bernardo e eliminou o São Bernardo. Quem lembra disso? Levanta o dedinho aí. Quem lembra disso? Não, ele treinou no 4-1-4-1 com Cássio, Fagner, Kaká no lugar do Félix Torres na seleção, Gustavo Henrique, Hugo, Ranieri, Yuri Alberto, Garro, Bidon, Wesley e Pedro Raul. Ele gastou 19 dias com essa escalação. Ele gastou, aqui, ó, tá vendo? Vocês sabem disso, eu lembro. Ó, vocês sabem. Quem me acompanha sabe. Eu não sou oportunista, não venho aqui para lacrar e para fazer média para jogar para a torcida, nunca, tá? Nunca. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu falaria as mesmas coisas com o Corinthians vencendo por 1-0. Simplesmente, ele não testou nada diferente. Tanto que no jogo, ele não apresenta nada de diferente, tá? O Corinthians joga num 4-1-4-1, escalação que eu coloquei para vocês hoje, né, com um campinho, tá? O Corinthians joga num 4-1-4-1, sem variação tática nenhuma, tá? Sem variação tática nenhuma, do jeito que tá aí, ó, do jeito que tá aí. A única mudança durante o jogo é colocar o Garro aqui e o Bidon para cá, né? Depois eu falo como que o time terminou o jogo, mas eu quero que você saiba uma coisa, tá? Não vou deixar o campinho aqui não, depois eu uso o campinho, tá? Vocês preferem que eu analise com ou sem um campinho? Porque é o seguinte, o que eu quero dizer para vocês? Tá vendo essa formação aqui, 4-1-4-1? Foi assim que o Corinthians terminou o jogo. Foi assim que o Corinthians terminou o jogo. Ele não muda. Ele não muda. Ele não muda. Tá? O Romero foi centroavante, o Yuri Alberto continuou, lá na direita, tá? O Pedro Henrique na esquerda, né? Por dentro o Garro e o Bidon, o Fausto Vera, o Kaká na zaga, lá na frente o Romero. Ele não muda, tá? Então eu não vou nem deixar o campinho aqui, depois eu coloco, a gente faz alguns ajustes no final. Mas o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: primeiro, chegou a hora de fazer uma crítica mais forte ao português, tá? Primeiro, ele erra feio quando ele tira o Gustavo Henrique. Ele deu a bola aérea para os caras. O Gustavo Henrique hoje, tá? O Gustavo Henrique hoje, e tinha gente que não concordava comigo, é o melhor zagueiro do Corinthians. É o melhor zagueiro que o Corinthians tem, tá? Não era para tirar. É sempre a mesma substituição. Ah, vou colocar o Ranieri de zagueiro. Tudo bem, o Ranieri realmente ele vai bem. Ele é um polivalente, tá? Mas existe algumas, né, pardalzadas que me incomodam no Antônio Oliveira. Eu falei para vocês, numa vitória do Corinthians, tinha gente que ficou brava comigo,
que ele errou, ele tinha errado quase em todas as substituições. Todas. E tinha uma crítica que eu fazia a ele desde o início, que ele sai mexendo no time desesperadamente. Eu duvido que ele treina tudo que ele mexe. Ele não deixa ninguém se acostumar numa posição. Durante o jogo, ele troca o cara aqui, depois ele joga o carro para lá. Ele sai trocando várias vezes. Lembra o jogo do Coronado? Foi contra a Portuguesa. O Coronado entrou bem na esquerda, jogou 7 minutos na esquerda, tabelou com o Garro quase fez o gol que mataria o jogo. Daqui a pouco ele mete o Coronado por dentro para colocar acho que foi o Mosquito. Enfim, ele realmente é ruim mexendo. Ele é um treinador que já deu para perceber que a alteração e mexer durante o jogo não é o forte dele. A visão de jogo dele não é boa. As percepções dele não são boas. O discernimento dele não é bom. Eu acho que está na hora já da gente falar. Foi contra o Santo André, obrigado. Está na hora aí da gente falar, né, do Antônio Oliveira. E tem uma outra coisa do Antônio Oliveira que me incomoda, é que ele faz média. Eu não gosto disso. Eu não gosto porque eu não sou iludido. Se eu fosse um menino, se eu fosse um imaturo, eu cairia na dele. Ele faz média com a torcida. Ele foi indelicado na questão da sogra para agradar o torcedor, tá? Para agradar o torcedor, né? Pô, ele tem uma sogra que tem uma página na internet, totalmente desrespeitoso contra o compatriota. Tudo bem que aquele lá merece também. Agora, ele faz média com os jogadores, isso me incomoda, porque quando você tem um técnico novo e você percebe que esse técnico faz média com o elenco, eu já começo a ficar preocupado com tudo que eu vi no passado. Que daqui a pouco se cria uma panela e acabou. E acabou. Tá? E acabou. E eu não estou aqui fritando o técnico, não, tá? Quantos jogos o Antônio Oliveira tem na frente do Corinthians? Tá? Quantos jogos ele tem à frente do Corinthians? Quantos jogos? Responde aqui. Quantos jogos ele tem à frente do Corinthians? É a primeira vez que eu estou fazendo uma crítica mais dura ao português. Tá? E é o primeiro pós-jogo que eu estou falando de forma muito dura em 2024. Eu acho que o meu perfil que vocês conhecem, eu acho que eu estou paciente até demais, porque nós já estamos em abril, tá? Ele tem 14 jogos à frente do Corinthians e eu não fiz uma crítica dura ao técnico Antônio Oliveira. Olha só, primeiro, isso que me preocupa muito, que eu estava falando, ele está escalando por nome. Porque Pedro Raul e Yuri Alberto, ou é um ou é outro. Os dois juntos não dá. São dois caneleiros. O Yuri Alberto fez o gol, mas não deixa de ser caneleiro. Fez gol, mas teve outras oportunidades que ele perde o tempo da bola, não consegue matar o jogo. Poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, seu Yuri Alberto. Pedro Raul e Yuri Alberto são dois caneleiros. Só que um ganha 2 milhões e 100 por mês e o outro ganha 718 mil reais por mês. Aí parece que tem que jogar quem tem o melhor salário. Eu não entendo isso. Na zaga, por que tirar o Gustavo Henrique do jogo? Por quê? Félix Torres, por que nunca sai? Por que tem que sair? O Félix Torres é rápido? Não. O Félix Torres tem uma saída de bola maravilhosa? Não. O Félix Torres é bom na bola aérea? Não. O Félix Torres é ótimo em posicionamento? Não. Por quê? Porque se gastou milhões, talvez a contratação mais cara do Corinthians se chama Félix Torres, aí tem que jogar o Félix Torres. Que ele e o Fagner disputam hoje para ver quem erra mais, para ver quem afunda mais o Corinthians. Então não dá para ter zagueiro de estimação também. Desculpe. Agora, por que ele não tira? Por que ele não tira? Por que tirar o Gustavo Henrique? Por que não muda o esquema? Você quer colocar o Fausto Vera? Você coloca. Não tem problema. O Breno Bidon estava fazendo uma partida horrorosa. Por que deixou o Breno Bidon? O Breno Bidon, meu irmão, não aguentou a pegada dos uruguaios. E eu avisei isso antes do jogo.
E eu não fico passando pano, porque eu falo que o Breno Bidon é muito bom jogador, mas se ele jogar mal, eu tenho que falar que ele jogou mal. Eu não vou ficar aqui dando uma de teimoso. Por que deixou o Breno Bidon em campo? Por que tirou o Gustavo Henrique? A gente perdeu a bola aérea. A bola aérea, o Gustavo Henrique saiu, cruzamento na área, gol de cabeça dos caras. Impedimento. E muito bem marcado. O gol, tabela no alto. O seu Kaká, oh meu Deus. E compramos o Kaká, tá? E eu falei para vocês outro dia que era um jogador que ia ajudar, mas que não ia ser titular do Corinthians, né? Dava um carrinho, um zagueiro que fica olhando dentro da área. Agora, depois eu vou falar da atuação de cada jogador, mas é impressionante que nós corintianos, vamos ter mais um ano de sofrimento. Gente, deixa o like aqui para ajudar, por favor. Eu sei que vocês, né, gostam do nosso trabalho. Quando você volta para o segundo tempo, Gente, para refletir. Por favor, torcedor. O nosso treinador, que em 14 jogos usou um esquema tático só, tem a mesma saidinha de 3, que eu mostrei para vocês como funciona. É só isso aqui, ó. É só isso aqui. Eu vou mostrar para vocês o que o Corinthians tem. A única coisa que o Corinthians tem é isso aqui, ó. Ó, Yuri Alberto vem para cá, o Fagner passa, o Wesley vem para cá, aí fica aqui, saída de 3, tá? Aí vem alguém buscar aqui, aí entra o Garro por aqui. Na verdade era o Bidon, né? Mas depois ele jogou o Garro por aqui porque o Bidon não traz profundidade. Aí ele põe o Garro por aqui, que esse aqui, tadinho, tá? O Garro, eu vou falar de jogador por jogador daqui a pouco, hein? Aí vocês vão ver o couro comer. Vou começar com o Cássio e vou até o último que entrou em campo. Vou analisar jogador por jogador, tá? Eu já vou adiantar que esse aqui, tadinho, tá morto, velho. Tá morto com esse time, hein? Então, a única maneira que o Corinthians tem de jogar é essa daqui, ó. Essa saidinha de 3, tá? Com esse 4-1-4-1 limitado, né? Que ele não muda por nada. Poderia fazer um 4-2-3-1, poderia fazer tanta coisa diferente, mas ele não faz. E ainda escala um poste lá na frente, entendeu? Eu que não gosto de falar assim de jogador, mas pelo amor de Deus, velho, hein? Pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. Agora, ele escala o time no seu 4-1-4-1 e no intervalo, a gente precisando ganhar o jogo, porque o Argentino Júnior ganhou, e também porque é obrigação ganhar do Racing, cara, o cara troca o lateral esquerdo. Deixa eu falar um negocinho para vocês, tá? Isso foi feito no ano passado, eu não lembro qual era o treinador, que eu fiquei numa bronca. A gente estava perdendo para o São Bernardo de 2-0, ele tira o lateral esquerdo e põe o Fábio Santos em campo. Eu não lembro quem era o treinador, eu acho que o lateral era o Bidu, se eu não me engano. Aí põe o Fábio. Eu fico pensando, o que muda você trocar o lateral esquerdo? Você podia até trocar o lateral esquerdo, né? O pessoal tá falando que foi o Lázaro, exatamente. Foi o Lázaro, o ar-condicionado. Ele tirou o Bidu e pôs o Fábio Santos. A gente perdendo o jogo. Falei, nossa, vai mudar a história do jogo, não é? O que muda? Ele tinha que ter colocado o Romero, que eu critico. Gente, se chegou ao ponto de Samir Carvalho suplicar por Romero, é porque a coisa tá feia. Rapaziada, ficamos aí com o giro de notícias do Corinthians, informações essas atualizadas aí pelo jornalista Jorge Nicola e também com o Samir Carvalho, que trouxe informações aí em primeira mão pra gente não estar perdendo nada. Se você for torcedor do maior clube do Brasil, já deixa aí o seu like, o seu joinha, se inscreve também no canal para não estar perdendo nada, ative o sininho de notificação, assim você não vai ficar aí de fora de nenhum vídeo assim que a gente postar, valeu? Rapaziada, agora eu tô ficando por aqui, um grande abraço no coração, fui!